Paz do Senhor, irmãos. Nós estamos dando início a mais uma aula da Escola Bíblica com atributos da unidade da fé, humildade, mansidão e longanimidade. Escola Bíblica com o tema atributos. Que essa aula seja produtiva para nossas vidas e que nós venhamos aprender mais de Deus nessa noite. Amém? O textuário da lição diz: rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis, como é digno da vocação com que fostes chamados. Verdade prática: a unidade da igreja depende de que os crentes evidenciem no cotidiano a humildade, a mansidão e a longanimidade. Leitura bíblica em classe: Efésios, capítulo 4, do versículo 1 ao 4, e Colossenses, capítulo 1, do versículo 9 ao 12. Rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda a humildade, mansidão e longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só Deus, há um só corpo e um só Espírito, como também foste chamado em uma só esperança da vossa vocação. Colossenses capítulo 1, versículo 9. Por esta razão, nós também, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e inteligência espiritual, para que possais andar dignamente diante do Senhor, guardando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus, corroborados em toda a fortaleza, segundo a força da sua glória, em toda a paciência e longanimidade com gozo, dando graças ao Pai que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz. Nesta lição aprenderemos sobre 3 virtudes, que são imprescindíveis para os relacionamentos interpessoais, a saber, a humildade, a mansidão e a longanimidade. Veremos os significados à luz das Escrituras e, por fim, a importância dessas qualidades para a conservação da unidade cristã. Então, nós, quanto servos de Deus, como embaixadores de Cristo aqui na terra, nós devemos ter o fruto do Espírito, que é o amor, e essas virtudes do fruto do Espírito, que é a longanimidade, que é a humildade e que é a mansidão, e que nós veremos os seus significados mais à frente. No slide 4, para haver unidade é preciso humildade. A conduta geral do crente é o destaque dessa seção da carta. O apelo apostólico é para que os crentes andem de modo digno à sua vocação, ou seja, a nossa conduta diária deve corresponder à chamada recebida para ser um membro do corpo de Cristo, a igreja. Então, como servos do Senhor chamados, como filhos de Deus, nós devemos, na nossa conduta diária, testemunhar de Cristo. Porque se eu digo que eu sou cristão, mas a minha conduta diária, ela diz ao contrário, se eu sou uma pessoa que nos meus relacionamentos interpessoais, eu não consigo passar ao meu próximo esse amor, eu não consigo ser longânimo, eu não consigo ter humildade, então eu não estou exercendo bem a vocação, a chamada de Cristo. Então, é necessário que eu, quanto servo do Senhor, que nós, quanto servos do Senhor, nós busquemos o fruto do Espírito para que nós possamos andar em conformidade com a chamada de Deus para as nossas vidas. A humildade. Para os povos pagãos, a humildade não era uma virtude, pelo contrário, era considerada uma atitude negativa, fraqueza de caráter e falta de amor próprio. Na vida de Cristo é que a humildade aparece como virtude, pois ele não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo.
E aí nós vamos ver um exemplo dos povos pagãos, quando Moisés vai a Faraó pedir que liberte o povo de Deus para adorar o Senhor, e o Faraó, de forma egoísta, de forma altruísta, ele se nega a, a obedecer, né, à voz de Deus, ao mandado de Deus, e ele passa a sofrer, e o seu povo passa a sofrer a sua desobediência àquilo que o Senhor havia falado. E um exemplo de humildade, irmãos, é Jesus Cristo, que mesmo sendo Deus, ele se aniquilou de si mesmo, da sua glória, do seu poder, do seu reinado, para vir aqui na terra, e não teve por usurpação ser igual a Deus. Mas Jesus Cristo, ele serviu aos seus discípulos, ele serviu a todos, a toda a humanidade, porque ele foi expiado na cruz do Calvário para que hoje nós estivéssemos aqui. Então, é a humildade, diferente do que muitas pessoas acham que ser humilde é escolher a roupa mais barata, é andar com um sapato mais barato, é não ter bens materiais, mas na realidade a humildade ela é uma virtude. E nós vamos ver que essa virtude ela só é alcançada através da presença do Espírito Santo nas nossas vidas. Porque nós, quanto seres humanos, nós já temos uma tendência natural de sermos egoístas. Nós já temos sentimentos mesquinhos que vêm da nossa natureza humana, que vêm da nossa carne, que já faz parte do pecado. E nós só passamos a ter esse fruto do Espírito realmente quando nós aceitamos a Cristo, quando o Espírito Santo ele começa a operar nas nossas vidas, e é por meio da operação do Espírito Santo que nós conseguimos alcançar o fruto do Espírito. Sem o Espírito Santo, nós não conseguiremos ser longânimos, nós não conseguiremos ser humildes, nós não conseguiremos exercer a mansidão. Definição do termo. A expressão humildade advém do grego tapeinopossune, que quer dizer ter uma opinião humilde de si mesmo, senso profundo de insignificância, modéstia, submissão de mente. De acordo com Owais, a palavra humildade significa qualidade de humildade, virtude caracterizada pela consciência das próprias limitações, modéstia, simplicidade, sentimento de fraqueza. É o mesmo que a ausência de orgulho, soberba ou vaidade. De forma prática, é um sentimento de gratidão pela dependência a Deus. É o antônimo de orgulho e vaidade. A postura da humildade é da pessoa que olha para cima. Ser humilde significa colocar Cristo em primeiro lugar, os outros em segundo e a si mesmo em último. Né? Então, ser humilde é a mesma coisa de dizer de não ser orgulhoso, é ter uma modéstia sobre si mesmo, é ter uma opinião humilde sobre si mesmo, é não se colocar acima das outras pessoas, é não se colocar, se achar melhor do que os outros. Não é se menosprezar, não é se colocar pior do que os outros, não. Mas é saber que nós somos seres humanos limitados. E como seres humanos limitados, nós somos falhos, nós temos as nossas limitações. E tendo nós as nossas limitações, ninguém é melhor do que ninguém. Então, ser humilde é eu reconhecer as minhas limitações, é eu ser modesto em relação a mim mesmo. E como falou aqui, é colocar Deus em primeiro lugar, o próximo em segundo lugar e a si mesmo em último. E
talvez quem esteja ouvindo vai dizer, mas irmã, isso é impossível. Para nós, humanamente falando, parece sim impossível. Mas, pela operação do Espírito Santo nas nossas vidas, operando o Senhor nas nossas vidas, não é impossível. Porque foi isso que Jesus fez. Jesus, ele colocou a obra de Deus, ele colocou levar a palavra, ele colocou cumprir a sua missão. Ele cumpriu a sua missão em primeiro, colocou a sua missão em primeiro lugar. Ele colocou o seu próximo em segundo lugar. E ele colocou a si mesmo em último lugar, dando a sua vida por amor de nós e cumprindo a vontade do Pai. Então, se nós somos imitadores de Cristo, se nós somos filhos de Deus e co-herdeiros de Cristo, então nós temos que seguir o exemplo de Cristo. Não vou dizer para vocês que é fácil, porque como eu já falei, nós temos, já é da nossa natureza humana esse tipo de sentimento, do orgulho, da vaidade, da soberba. Porém, nós temos diariamente que exercer o fruto do Espírito nas nossas vidas. E se nós ainda não conseguimos buscar mais a Deus e dar lugar ao Espírito Santo para que nós possamos viver o fruto do Espírito. A verdadeira humildade coopera para a harmonia nos relacionamentos e promove a unidade no corpo de Cristo. Entretanto, é importante ressaltar que esta e as demais virtudes são produzidas pelo Espírito Santo que habita no crente. Não há quem possa desenvolver tal conduta sem que o Espírito Santo transforme. É aquilo que eu falei, né, irmãos? Nós não conseguiremos exercer essa virtude senão pela unção do Espírito Santo nas nossas vidas, pela presença do Espírito Santo e pela operação dele nas nossas vidas. Então, assim, a verdadeira humildade é aquela que coopera para viver uma vida de harmonia, de unidade. Já pensou se todos vivessem essa virtude? Ninguém se colocaria melhor do que ninguém olharia o próximo com desigualdade, ninguém olharia, não haveria racismo. Então, se as pessoas vivessem essa virtude, com certeza o mundo seria melhor. Mas como só é possível através da operação do Espírito Santo, que a igreja procure viver para que nós tenhamos unidade entre nós, para que não haja as pelejas, as dissensões, mas que haja a paz, que a paz reine entre a igreja e que haja uma unidade harmônica entre os irmãos, de forma que agrade ao Senhor. Para haver unidade é preciso mansidão. A mansidão, fruto do Espírito. A palavra mansidão transmite o conceito de ternura, gentileza, cortesia e paciência. Essa qualidade é listada nas Escrituras como um dos aspectos do fruto do Espírito. A mansidão é um estado que deriva da humildade. O termo indica moderação nas ações, bom trato para com o semelhante e ausência de precipitação. A expressão retrata o caráter de Cristo, conforme o Senhor mesmo disse: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Irmãos, uma coisa que eu digo muito é que nós devemos aprender a amar o nosso próximo como ele é. Às vezes, quem já não se deparou com a pessoa, com alguém, que você queria muito que algum hábito, que algumas coisas, que algumas atitudes daquela pessoa mudasse. Só que, infelizmente, nós não temos o poder de mudar ninguém. Só quem tem o poder de mudar as pessoas é o Senhor, e se a pessoa quiser. Então,
Dentro da igreja vai haver pessoas das mais diversas formas. Vai haver pessoas mais sensíveis, vai haver pessoas mais precipitadas, vai haver as pessoas tímidas, vai haver aquelas que não têm vergonha de falar, vai haver aquelas que falam demais, vai haver aquelas que falam pouco. Então, nós vamos ter os mais variados tipos de pessoas. Então, a pessoa mansa é aquela que sabe lidar com todos os tipos de personalidade, de forma paciente, com sabedoria, buscando sempre ser gentil, sempre ser cortês. Se uma coisa que eu achei interessante quando eu estava estudando essa lição e observando é que quando o Espírito Santo, quando Deus, por meio do Espírito Santo, ele traz o fruto do Espírito para as nossas vidas, ele faz essa transformação, ele não só está pensando no nosso próximo, como ele também está pensando em nós mesmos. Porque se nós formos pessoas mansas, imagine vocês que hoje no mundo, quantas pessoas estão ansiosas, quantas pessoas morrem de infarto, quantas pessoas têm problemas cardíacos por conta de iras, por conta de que não tem mansidão, por conta que é uma pessoa precipitada, por conta do ódio, porque guarda ódio, guarda rancor do seu próximo. Então, irmãos, é tudo que Deus ele pensou para nós foi para o nosso bem. Porque se eu ajo de forma humilde, mansa, e se eu sou longânimo com o meu próximo, e se o meu próximo assim age comigo, então nós teremos tudo para viver uma vida espiritual saudável, e não só uma vida espiritual, mas também uma vida física. Porque a minha saúde física e também a minha saúde mental e a saúde física e a saúde mental do meu próximo também será conservada. Por quê? Porque em vez de dissensão vai haver paz, ao invés de ódio vai haver amor. Sempre que um relutar, o outro vai estar ali para filtrar os conflitos, para tentar reconciliar, para tentar impedir que haja um conflito. Então, por isso que é necessário que a igreja viva essas virtudes. E aí, grandes exemplos de mansidão. O primeiro exemplo que eu quero citar é Moisés. Moisés foi conhecido como o homem mais manso que havia sobre a terra. Números capítulo 12, versículo 3, que diz: Ora, Moisés era um homem muito paciente, mais do que qualquer outro que havia na terra. Como nós sabemos, Moisés foi o libertador do povo de Israel, quando o povo ainda vivia cativo lá no Egito, onde o povo era escravo. E ele foi levando aquele povo no deserto, e o povo murmurava, e o povo reclamava, e o povo ia para cima dele. E nesse capítulo de Números, os próprios irmãos estavam ali murmurando contra ele, falando: Deus só fala com você. E Moisés pacientemente, com toda mansidão, estava ali para responder o povo. Com toda mansidão, Moisés ia ao Senhor procurar resposta para as murmurações do povo. Então, Moisés é um exemplo de mansidão. Aí a gente olhando, né, acha assim, mas é muito difícil. Imaginemos Moisés naquela situação no deserto, faltando pão, faltando água e uma multidão bradando aos seus ouvidos. Mas mesmo diante de toda a dificuldade, Moisés ele conseguiu manter-se calmo, manter a sua mansidão. E naquela época, o Espírito Santo ele vinha sobre a vida das pessoas por porção. Hoje não, hoje nós temos o Espírito Santo dentro de nós para nos ensinar, para nos
moldar, para nos preparar para aquilo que o Senhor quer de nós. O segundo exemplo é Jesus Cristo, que manteve o seu autocontrole enquanto era injustamente caluniado e durante seu julgamento não pronunciou qualquer palavra contra os seus acusadores. Jesus, irmãos, ele não cedeu em nenhum momento as calúnias, as difamações. Jesus em nenhum momento ele perdeu a sua mansidão contra as afrontas que passavam. E mesmo diante da sua dor, e mesmo diante do seu julgamento, os seus acusadores ali lhe acusando, a palavra de Deus diz que ele foi como ovelha muda ao matadouro. Ele continuou em silêncio e cumpriu o seu propósito. Então, que nós, como servos de Deus, venhamos seguir esses exemplos, que nós venhamos, mesmo em meio às dificuldades, às afrontas. Eu sei que não é fácil. Sei que das mais diversas formas o inimigo ele vai tentar nos desestabilizar, mas que nós venhamos buscar cada dia essas virtudes do Espírito Santo nas nossas vidas. A verdadeira mansidão. Pessoas com essa virtude são disciplinadas e capacitadas a perseverar na perseguição. Não revidam as provocações nem dão espaço para ressentimentos. Essa virtude não significa fraqueza ou inferioridade, pelo contrário, indica o mais seguro controle emocional. Assim, mansidão trata da submissão do homem para com Deus e sua palavra. É a presença do Espírito Santo propiciando suavidade e domínio próprio. Como eu falei, isso é possível pela presença do Espírito Santo. E aí uma pessoa mansa, uma pessoa verdadeiramente mansa, é aquela que foge dos conflitos, é aquela que não guarda ressentimentos, que não guarda ódio, sabendo que por não querer conflito com ninguém, ela não é uma pessoa inferior, ela não é uma pessoa fraca. Pelo contrário, ela é uma pessoa que está bem emocionalmente e que tem procurado viver a submissão ao Senhor e à sua palavra. Então, ser manso não é sinônimo de fraqueza, mas é sinônimo de saúde emocional e de submissão a Deus. Um antídoto contra as pelejas. Realmente a mansidão é um antídoto, é o remédio para as pelejas. A palavra peleja significa combate, luta, batalha. A palavra no grego é eritheia, que quer dizer rivalidade, ambição egoísta, discórdias, espírito partidário que se fundamenta no egoísmo. A Bíblia nos exorta a agirmos com mansidão nas seguintes situações: para ensinar os resistentes, para corrigir os faltosos, da pessoa para com o cônjuge não crente, no uso da apologética. Então, que nós venhamos ser mansos com aqueles que resistem à palavra, sabendo que Deus ele não precisa de defensores, ele precisa de testemunhas, que nós tenhamos mansidão para testemunharmos a palavra de Deus com autoridade e mansidão. Mansidão para ensinar, mansidão para aqueles que cometem faltas, sabendo que nós não somos melhor do que ninguém. A palavra do Senhor diz: aquele que está de pé, cuide para que não caia. E nós precisamos ter essa humildade de saber que nós também somos pessoas falhas. Mansidão da esposa ou do esposo com seu cônjuge, né? Aquele que ainda não é participante da mesma fé. E no uso da apologética. Longanimidade. Paciência ou longanimidade é o quarto aspecto ou característica das relacionadas por Paulo como sendo fruto do Espírito. Trata-se da virtude gerada por ele no crente, proporcionando a habilidade de suportar de forma graciosa uma situação insuportável e resistir com paciência o irresistível.
Segundo Gilberto, a paciência como fruto do Espírito capacita o crente a exercer o autodomínio, conter-se ou refrear-se diante da prova. Não é precipitado em acertar as contas ou punir. Todos estes aspectos da longanimidade são parte do processo que nos conforma à imagem de Cristo. Por meio dessa virtude, o cristão tem condições de manter o equilíbrio em meio às provações e diante das afrontas, sem alimentar o sentimento de vingança, antes entregando tudo nas mãos do Senhor. Longanimidade é o amor sofrendo ou suportando. Quem já não passou por uma grande prova na vida? E aí as pessoas lá fora olham para nós quando nós estamos passando por provas e perguntam como pode, né, alguém sofrer tanto e continuar adorando e continuar sendo, e continuar de pé e continuar firme. Isso é ser longânimo, é ter paciência para resistir o irresistível, ter paciência para suportar de forma graciosa uma situação insuportável. Muitas perseguições. E nós vamos ver isso lá em Atos dos Apóstolos, quando a igreja estava sendo perseguida pelos romanos, onde muitos foram mortos, muitos foram apedrejados, muitos foram decapitados. Mas quanto mais a igreja era perseguida, ainda assim mais a igreja crescia. Então, que nós venhamos buscar essa longanimidade, porque nós seremos muitas vezes confrontados, nós muitas vezes passaremos por provas nessa vida, e é necessário que nós tenhamos essa virtude do Espírito Santo nas nossas vidas para que nós venhamos suportar, para que nós venhamos passar pelas afrontas, passar pelas injustiças, que haja o desejo de vingança, sem que haja o desejo de punir, sem que nós venhamos guardar ódio no nosso coração. Devemos ser longânimos. Sobre a importância da longanimidade, destacamos: o apóstolo Paulo expressa aos Colossenses o desejo que eles tenham essa qualidade. E aí não só os Colossenses, mas também nós. É uma das características do autêntico cristão. Então, o autêntico cristão ele deve ser longânimo, deve ser exercitada com todas as pessoas. É uma virtude imprescindível para o ministério do ensino. Aquele que deseja ensinar deve ser longânimo. Pacifica as intrigas. Não é aquele que coloca lenha na fogueira, mas é aquele que apaga o fogo que está se acendendo. Fomos conclamados a seguir a paz, na medida do possível, com todos os homens. Lembrando, ao servo do Senhor não convém contender. Então, a nós, servos do Senhor, não convém contender, mas antes sermos longânimos. E aí, para concluir, nós concluímos que ter humildade, mansidão e longanimidade em amor é uma necessidade de todo cristão. Diante das diversas situações a que estamos submetidos, como também nos torna capazes de suportar e saber agir pacientemente para a conservação da unidade cristã, evitando as divisões. Então, nós, quanto servos de Deus, devemos buscar essas virtudes para que haja unidade, para que a presença de Deus, quando nós nos reunimos, se faça presente em nosso meio. Buscar a paz com todos, a palavra do Senhor diz, buscar a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, um dos fatores essenciais para que eu veja o Senhor é eu seguir a paz com todos. Então, na medida do possível, naquilo que eu puder fazer para seguir a paz com todos, eu tenho que procurar seguir a paz com todos. Então, que nós venhamos buscar cada dia mais essas virtudes, que nós venhamos ser a igreja do Senhor realmente testemunhando aquilo que o Senhor nos chamou, aquilo que o Senhor quer que nós façamos, testemunhando realmente o sacrifício de Cristo, sendo suas testemunhas e testemunhando o seu amor. Então, que nós venhamos buscar
esse fruto do Espírito e exercer a cada dia essas virtudes. Que Deus os abençoe, em nome de Jesus.